Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter melhores conhecimentos, mais informação, para fazer ainda melhor a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho gostoso para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda pela Construtora Miramar. Ao longo do episódio, vai passar o QR Code da Construtora Miramar, você dá aquele clique para conhecer os empreendimentos já entregues, os novos lançamentos, lançamentos esse com exclusividade Torre Pacífico do Conjunto Navegantes, para viver na melhor localização de Santos, no litoral de São Paulo. Para você que é aqui da região da Baixada Santista, da costa da Mata Atlântica, para você que nos acompanha fora da nossa região do litoral paulista e quer viver bem, quer morar bem, vem para Santos, vem escolher os melhores empreendimentos para você viver bem com a sua família. Construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, sua principal e melhor hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo. A uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com facilidade de deslocamento para cidades vizinhas, para você vir para passear com a família, para fazer negócios, para o seu lazer. Hotel Palais em São Vicente, sua melhor opção de hospedagem. E vai a dica do canal da NTBA, hein? Café da manhã com gostinho de casa de vó. Preparado com muito carinho, com muito cuidado pela equipe de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade para emissão de guias para recolhimento de impostos e tributos, balanços e balancetes, SRM Contabilidade é sua parceira estratégica na gestão do negócio para fazer com excelência a gestão contábil da sua empresa. SRM Contabilidade reúne profissionais altamente qualificados com sistemas de última geração. Você vai se surpreender com a qualidade de entrega da gestão contábil da sua empresa. Para você, empreendedor, para você, empreendedora, batendo aquele conversa rápida com você, fazer uma reflexão rápida com você a respeito dos negócios e quão relevante é alguma coisa que a gente passa até desapercebido no nosso dia a dia. A luz. A luz é o contrário, né? A iluminação é o contrário da escuridão. No escuro nós não vemos nada. No escuro nós não percebemos nada. Já dizia, né, lá atrás as escrituras que então fez-se a luz para poder iluminar, para que a gente pudesse enxergar. Enxergar mais do que ver. Enxergar é perceber, é notar, é compreender. É esse fascínio que a luz nos traz. E é sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar naquele cantinho gostoso do seu canal da NTBA, a nossa conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para fazer análise da sua empresa, para posicionar estrategicamente o seu negócio e, obviamente, buscar a prosperidade. NNA Santos traz no episódio de hoje do seu canal da NTBA, Adriana Tedesco. Seja muito bem-vinda, Adriana. Olha, obrigada. É um prazer estar aqui com você, com toda a sua audiência. É um prazer enorme ter aqui uma pessoa que, agora há pouco, eu fiz essa reflexão com o nosso empreendedor, com a nossa empreendedora a respeito da luz. E de alguém que tem na linhagem, alguém que, digamos assim, você nasceu no meio da iluminação. Você já foi iluminada desde o nascimento. Né? E quando a gente fala da iluminação como um fator de bem-estar e relevância para um negócio, Adriana, a história começa com o seu pai lá atrás, é isso? Com o seu Guido. Na verdade ela veio um pouquinho antes, Até. né? Até com os meus avós, na verdade, né? Que já trabalhavam nesse ramo. E aí o meu pai, num determinado momento, resolveu ir para o segmento dessa parte de iluminação, né? E junto com a minha avó, abriram uma fábrica de cúpulas para abajur aqui em Santos, na nossa cidade.
que fazia as peças customizadas, né? Então, os clientes escolhiam toda a personalização dos pendentes, das cúpulas, algo que por muito tempo isso ficou em desuso, né? Veio a indústria com a fabricação em série, mas hoje a gente vê uma retomada, né, desse slow design, que é o feito com as mãos, né? Então, essa retomada da personalização, da gente ter mais calma para esperar as coisas acontecerem. Então, a história vem sim. Eu nasci já iluminada, posso dizer assim, no meio disso tudo. Isso faz parte da nossa essência, né? Foi a forma como todos nós aprendemos, inclusive, a fazer negócio, né? A fazer negócio e a luz tem relevância sim, né? Não é só o fato de acender uma luz e, tá tudo claro. Não. Eu acho que para cada ambiente, e aqui a gente vai concentrar um pouco, eu sei que a sua expertise, além das questões comerciais, você também atua muito no segmento residencial, que é importantíssimo, né, para que a gente consiga ter o bem-estar, ter o conforto, principalmente para recompor as energias, né, que são altamente desgastadas ao longo de uma jornada de trabalho. Mas eu queria aproveitar a tua expertise para a gente olhar os negócios, né? A importância de um projeto luminotécnico, por exemplo, e de como a iluminação ela compõe o que a gente conhece como visual merchandising, né? Porque é um dos quesitos, desde a apresentação de fachada, vitrines, a iluminação, a climatização, a sonorização, layout de loja. E quando a gente fala de layout e luz, também tem um entrosamento, né? Então, vamos tentar aqui fazer aqui o uso de defratar a luz. Vamos olhar as 7 cores do arco-íris. Sim, e a luz ela tem mesmo uma influência direta no comportamento do consumidor, né? Ela traz essa sensação psicológica e ela influencia na percepção do ambiente, da loja, do negócio como um todo, né? Tanto na questão da temperatura de cor, que é a luz mais branca ou mais amarela. Então a gente precisa entender muito bem qual é o nicho do negócio para poder determinar a temperatura de cor que a gente vai especificar. Entender o público-alvo desse negócio também, porque como ela influencia psicologicamente nessa percepção, né, luminosa do espaço, ela vai determinar o que a pessoa vai sentir sobre aquele ambiente, né? Então, o público-alvo, só para a gente exemplificar isso, de repente, se eu coloco uma luz mais branca, né, e mais intensa dentro de uma joalheria com produtos mais finos, com relógios, ouro, alguma coisa mais para esse segmento, eu vou estar confundindo, vamos dizer assim, né, essa percepção desse público em relação a essa joalheria, porque ele vai ter a intenção de que de repente ali não é algo que é um produto mais simples, tudo igual, né? Então aí de repente ele entra e tendo a informação às vezes do valor do produto, não corresponde àquilo que. Então a gente vai estar invertendo esse público, né? Então uma joalheria ela pede uma temperatura de cor mais baixa, um pouco mais amarela, porque aí sim ela vai estar atraindo aquele público. Menos intensa, Adriana, talvez? Não intensidade, porque eu preciso criar estratégias para vender o produto, Sim. né? Mas eu digo em temperatura de cor mesmo, por conta de atrair o público correto, o público que vai ter essa percepção de fora mesmo ainda da loja de que ali é algo mais exclusivo, né? Que é um produto mais diferenciado, que tem um valor ali mais agregado. Então ela tanto influencia na temperatura de cor como nas estratégias de como a gente vai iluminar. Isso é muito importante, porque eu preciso criar desde da entrada da loja, como a luz conduz o olhar. Eu preciso, por exemplo, uma loja de shopping, eu preciso criar uma curvatura para fora da vitrine dessa loja que chame essa pessoa para minha vitrine. Aí, dentro dessas estratégias de linearidade da iluminação, como ela conduz o olhar, eu vou trazendo ele para dentro da minha loja. E eu preciso de uma hierarquia visual. Né? Então, em termos de intensidade, quantidade de looks, que produto que você quer vender? Qual é aquele que você quer chamar mais atenção? Qual é a coleção que está naquele momento? Para que eu aumente
tenha locais estratégicos para que tenham essa hierarquia visual com quantidade de looks diferentes, para que eu atraia o olhar para aquilo que eu tenho mais interesse de que ele veja primeiro. Né? Então, você precisa, um projeto luminotécnico, ele tem que ser pensado como um todo, desde que público que eu quero atingir, né? Até dentro, que produtos, que araras, que expositores que eu quero que tenham mais destaque, porque ela tem a capacidade de fazer isso, né? De conduzir o olhar para aquilo que verdadeiramente, para mim, dentro do meu negócio é mais importante. Então, o que você está chamando a atenção aqui, Adriana, é importante não só na questão da luz pela luz, mas da sua direção e como eu vou temperar essa luz. Quando você chama a atenção das araras, isso também vem corroborar com a necessidade de um alinhamento com layout. Então, um projeto luminotécnico ele também vai levar em consideração qual é o layout que nós vamos ter da loja, né, do nosso espaço. A gente está falando de loja aqui porque é simplesmente uma nomenclatura. Sim. Dentro de um negócio, que depois a gente vai falar um pouquinho de escritórios, vamos falar um pouquinho de um outro segmento que é serviço, que também tem um cuidado muito grande com a questão da luz, principalmente na área médica, para dar aquela tranquilizada, né? Porque senão o pessoal chega agitado, né? Bastante complexo. Mas tem a ver isso, então, Adriana. O projeto Luminotécnico ele tem que levar em consideração esses aspectos: vitrine, layout, os corredores, os fatores chaves de iluminação ali para os produtos principais. Sim, precisa muito. A gente precisa entender tudo como um todo, né? A gente não consegue projetar de maneira generalizada, né? A gente precisa... Tudo influencia, o layout, as cores influenciam, porque a luz, ela se comporta de maneira diferente com determinadas cores, né? Tem cores que absorvem muita luz, tem cores que às vezes vão deixar as pessoas mais agitadas, então a gente precisa fazer essa compensação, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o ofuscamento, porque o ofuscamento ele gera uma certa irritação, então aquilo vai fazer com que a pessoa não queira permanecer muito tempo dentro do seu negócio, né? Então, hoje a tecnologia LED, ela está muito avançada e ela é muito mais específica, então a gente consegue prescrever produtos muito mais segmentado, então a gente consegue, se eu for iluminar uma padaria, eu quero iluminar pães, eu quero iluminar carnes, vegetais, frutas, peixes, são iluminadores diferentes para cada produto desse, né? Porque eles têm a saturação ali de branco, tem o aumento de determinadas cores, tudo isso para atrair o olhar para aquele produto e fazer com que a pessoa consuma ele mais, no sentido de deixar uma verdura mais fresca, de trazer essa sensação, né, de um produto mais fresco. Então, hoje a iluminação está muito segmentada e muito específica. Então, a gente fala que a gente precisa prescrever os produtos de acordo com cada segmento. Então, na verdade, você até falou de tanto alimento que a gente fala que primeiro a gente come com os olhos. Sim. E na verdade a percepção é essa mesmo, né? Tudo aquilo que a gente percebe, que a gente sente, vem através do olhar. Por isso é importante que a gente tenha a visão, né? Com a acuidade visual é importante, mas também que nós tenhamos a iluminação adequada para justamente criar essa ambiência favorável, né, como você mesmo disse, para não criar uma certa repulsa de ficar naquele ambiente e para que você possa ter maior produtividade. Eu queria te chamar a atenção, dentro desse aspecto do equilíbrio e da calibragem da luz, para alguns empreendimentos diferentes dos comerciais. Vamos pensar num escritório de engenharia, de arquitetura, de projetos. Isso também tem uma influência de que tipo de luz eu vou usar, né? E isso até tem... Pode significar aumento ou decréscimo da produtividade, né? Sim. Hoje, o nosso escritório, ele é especialista em projetos de iluminação saudáveis. O que significa isso? Que há muito pouco tempo, né, a gente pode dizer assim, até porque a luz elétrica, ela é uma coisa muito recente na vida do ser humano, né? Porque é cerca de pouco mais de 140 anos que nós estamos com a luz elétrica, mas assim agora... Desculpa aqui fazer um parênteses, entre Edison e Tesla, ficamos com Edison, embora Tesla tenha pensado primeiro. Sim, exato.
E o que acontece é que agora, muito recentemente, foram descobertos novos fotorreceptores do nosso aparelho óptico, né? Que não servem para visão, para a gente enxergar, e sim para captar essa informação da luz, né, que deveria ser da luz natural, para levar para dentro do nosso organismo para a regulação do nosso relógio biológico, né? E o que acontece hoje com a tecnologia LED e por nós vivermos 90% do nosso tempo dentro de ambientes construídos e não mais como os nossos antepassados, que era o contrário, o inverso, né? O ar livre esse tempo todo. Como esses fotorreceptores não sabem distinguir o que é luz natural, que seria a rota do Sol, da luz do LED, que os dois emitem um espectro de luz, ele responde da mesma forma para os dois. Então você imagina, a gente está o tempo todo dentro de um ambiente construído. Vamos lá, um escritório. Normalmente não temos acesso em abundância à luz natural, né? Às vezes distantes, baias de mesas, de trabalho distantes da luz da janela. Então, quem está comandando essa questão biológica da interferência da luz no nosso organismo é a luz elétrica. Né? E o que acontece dentro de um escritório? Normalmente ela é uma luz estática. A gente escolhe a temperatura, a gente sugere, na verdade, a temperatura de cor de acordo com o trabalho que vai ser desempenhado ali, né? Se precisa de uma alta concentração, dependendo do tipo de trabalho, mais intensidade, uma luz mais intensa, se é de criação, uma luz mais com um tom um pouco mais para o amarelo, um branco neutro, enfim. Mas hoje a luz é estática. Então você entra nesse escritório às 8 horas da manhã com essa luz, por exemplo, branca, né? Que ela vai trazer o espectro parecido com a luz do meio-dia, né? Mais intensa, mais branca. E o que essa luz deveria estar trazendo de informação para o nosso organismo? Que é o momento de produzir cortisol, por exemplo, que é o que tem pela manhã, que é para deixar você mais desperto, mais atento, mais produtivo. Porém, se você fica o dia inteiro recebendo esse estímulo, chega lá às 6, 7 horas da noite, da tarde, quando você vai embora, você ainda vai estar sendo estimulado a isso. Então, você vai estar altamente estressado, né? Então, hoje, o que tem de mais atual para um escritório, um ambiente comercial, é colocar esta luz em movimento, que a gente chama de luz dinâmica. Essa luz que possa simular e reproduzir a rota do Sol. Então, chega de manhã, porque a rota do Sol é aquele amarelinho, gostosinho de manhã, vai indo para um branco mais claro, bem intenso e azulado ao meio-dia, até chegar novamente o pôr do Sol. Esse seria o ideal de a gente ter iluminação dentro de um ambiente de trabalho, porque eu vou estar recebendo os estímulos corretos ao longo do dia. Isso vai fazer com que eu aumente a minha produtividade, o meu foco, a minha concentração, a minha criatividade e que eu vá no final do dia embora para minha casa mais relaxado. Né? Então, isso a gente já tem várias pesquisas científicas que mostram, e evidências que mostram para a gente o quanto é benéfico essa iluminação que a gente chama de iluminação circadiana. Né? As pessoas trabalham mais felizes, ficam menos doentes, faltam menos, né? E a gente consegue personalizar essa iluminação. Você tocou num outro ponto importante, deixar as pessoas mais calmas. Tem ambientes que até pela natureza da sua própria existência, eles trazem consigo uma certa agitação e inquietudes. Eu vou aqui falar de um assunto específico, consultórios médicos, por exemplo. Sim. Ou da área de saúde, fisioterapia, médicos, dentistas, essa área. As pessoas geralmente chegam agitadas por conta das suas enfermidades ou das suas preocupações. A luz também ajuda a dar uma quietada nessa situação. Não é só a gente sabe que a cor das paredes influencia, por isso que a gente vai compreender que clínicas médicas, hospitais, você vai buscar um verde claro, um azul claro, eventualmente um amarelinho, que são cores que quando a gente se depara, a gente se tranquiliza. A luz também tem essa influência, não tem, Adriana? Sim, e ainda mais a questão, acrescentando aí a questão do fator biológico, porque isso tudo que você relatou agora é em relação às sensações e emoções, essas percepções do usuário em relação ao espaço.
Porém, a luz, ela influencia biologicamente também. Então, a gente consegue manipular a luz para esses ambientes de saúde, hospitais, clínicas, esses consultórios da área de saúde, para fazer com que quando ela chegue nesse ambiente, ela consiga verdadeiramente baixar pressão arterial, frequência cardíaca e sim se sentir mais relaxada dentro do espaço. Então, essa relação, né, ela de fato existe e é importante que a gente tenha um profissional qualificado, né? Que Sim. esse, acho que esse é um ponto importantíssimo. A gente está falando direto com o empreendedor, para a empreendedora, que as dicas que você já deu, as observações que você já fez, vale a pena a reflexão de como está o meu ambiente, né? E a necessidade de fazer investimento, né, para que a gente consiga ter mais bem-estar dentro dos nossos negócios. Afinal de contas, passamos mais tempo dentro da empresa, de um escritório, o empreendedor principalmente, né, porque não fica restrito às 8 horas de um turno de trabalho, a gente fica 28 horas pensando na empresa, até quando fecha os olhos, Sim. vem as luzes aqui, né, que É. às vezes tem os insights aqui para poder resolver o negócio. Então, a gente, quando fala da questão do projeto luminotécnico, é importante que a gente tenha um bom profissional. E de onde vem essa qualificação, Adriana? Então, na verdade, assim, sim, você falou isso, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que isso pode impactar efetivamente no resultado do negócio, né? Eu posso falar isso com bastante segurança, que a luz é um dos fatores que influenciam sim no resultado, tanto de um escritório, na produtividade ou no foco do que seja aquele trabalho, como principalmente num comércio, isso vai impactar lá no final do mês, no resultado das vendas. Essa especialização que a gente chama de lighting designer hoje, né? Uhum. Vamos dizer assim, é uma especificação técnica que a pessoa precisa ter com estes conhecimentos específicos e principalmente hoje em relação a essas últimas pesquisas e evidências científicas que a gente tem aí, que mostram para a gente essa influência biológica também. Então, é importante sim que a pessoa tenha uma consultoria né, de um profissional que tem esses conhecimentos não só da luminotécnica, mas também na questão da saúde, para poder orientar ali de que forma que a luz pode estar ajudando a influenciar no resultado desse negócio. Então é importante aqui a gente já falando para você diretamente, para você empreendedor, para você empreendedora, que por vezes são coisas que no cotidiano a gente não fica atento, mas é importante. E eu faço até um convite a você. Se você tem a sua loja no shopping, dá uma olhada nos corredores. Olha as lojas dos seus vizinhos. Veja se algo lhe chama a atenção para o lado positivo ou às vezes para o lado não tão positivo assim. Se você trabalha no escritório, no prédio comercial, procure dar uma saída, observe. Porque é interessante notar, Adriana, que é uma coisa que me chama muito a atenção, principalmente quando a gente olha os edifícios à noite, a gente vê o contraste, até falando dos residenciais, não estou falando apenas dos comerciais, porque o comercial também às vezes tem tudo, né, de fora, a gente olha assim a luz, parece ser a mesma, porque todas as janelas eventualmente são filmadas, quem tem pele de vidro, né, nas fachadas. Mas eu observo as residências do uso da luz branca, né, por exemplo, em ambientes como sala e quarto. A mim causa um certo incômodo, porque eu entendo que, me corrija se eu estiver errado também, você é especialista, mas eu entendo que essa luz tendendo ao amarelo, que te dá mais uma sensação de conforto, de acolhimento, nas áreas sociais, sala, os quartos, ela deve ser imperativa. Enquanto nas áreas de manuseio, de mais atenção e cuidado, né, que é o caso, né, dos toaletes, é o caso da cozinha, das áreas de serviço, talvez a luz branca possa ser mais adequada. O caminho é esse ou a gente tem um meio termo aí? Na verdade, assim, a nossa preocupação maior é a luz elétrica dentro de uma residência a partir das 8 horas da noite, que é quando ela começa a influenciar, por exemplo, na síntese da melatonina. Né? Então, se a gente tem em algum local da casa, mesmo que uma cozinha e um banheiro, uma luz branca, ela vai bloquear
ou às vezes dificultar a síntese da melatonina. E isso vai influenciar diretamente na qualidade do sono, né? Então, a gente hoje projeta cenários distintos para o dia e para a noite. E para a noite, independente de qual seja o local, porque mesmo que seja um local, que uma cozinha, que eu ainda vou precisar trabalhar nessa cozinha à noite, eu consigo intensificar, independente da temperatura de cor, se branco ou amarelo, eu consigo intensificar essa luz, né? Sem que ela precise ser branca, por exemplo, né? Uhum. Porque se eu coloco essa luz branca à noite nessa residência, eu vou estar interferindo biologicamente. A gente hoje precisa projetar uma noite biologicamente correta. Então, normalmente a gente vai para essa temperatura de cor que a gente fala que é até quase chegando num âmbar, que seria o ideal, tudo mais para esse amarelinho, e fora isso, angulações. Então, hoje eu tenho que projetar a partir da referência do eixo da visão, então eu não posso ter esse estímulo no eixo da visão à noite, eu tenho que projetar então, estrategicamente. Então, por isso que a gente cria um cenário para o dia e para a noite, porque a luz branca, que as pessoas às vezes falam, eu não gosto, e realmente, para o período noturno, ela não é legal, porque a gente já tem estudos falando até que o efeito dela à noite, né? Como ela tem o espectro de luz azul, assim como os aparelhos celulares e tablets, ela tem um efeito até pior do que o café à noite. Porque aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu gosto de luz branca porque eu gosto de tudo claro à noite, ou tomo café à noite, né? E falo, mas eu durmo que nem uma pedra. Sim, pode ser que o seu corpo não esteja reclamando, mas ele está sentindo seguramente. E a luz, e esse tipo de luz à noite não vai deixar com que a pessoa atinja a profundidade que o sono precisa atingir, mesmo que ela ache que esteja dormindo. Então, sim, a noite precisa ter essa noite mais segura, as pessoas precisam ter consciência e até fazer um teste em casa, né, de como vai estar a qualidade do sono depois que mudar essa ambiência, com algumas estratégias que a gente, né, de projeto em si, mas a luz branca para o período diurno, ela é importante. Ela estimula a produção do cortisol, então a gente precisa, às vezes, pessoas que são mais devagar ou mais depressivas, elas precisam desse estímulo de manhã, então precisa saber utilizar a luz, em que horário que eu utilizo essa luz, em que local, angulações e tudo mais. Então, isso tudo faz parte de um conjunto, né, que na mão de um profissional você consegue ter os melhores resultados. Sim. Eu acho que essa tem que ser a preocupação. Sim. Né, de a gente poder melhorar a qualidade de vida, principalmente num ambiente como são dos negócios, né, que eu reitero isso, todo mundo sabe, nós passamos a maior parte do dia, né, dentro desse ambiente, produzindo, convivendo com outras pessoas, e você já deixou muito claro, né, Adriana, isso também influencia no humor, né? Totalmente. Então até a convivência ali ajuda, né? Sabe o que é? As pessoas nunca vão se dar conta, às vezes, que estão irritadas, que estão com uma fadiga visual, com uma dor de cabeça, com enjoo, e que isso possa ser, de repente, da luz a qual ela está exposta. As pessoas nunca vão se ligar. Então, nosso papel hoje é levar essa informação para as pessoas ficarem atentas, que de repente esse ofuscamento, você estava falando, né? Sai no shopping, observa a loja vizinha. Às vezes o excesso de luz ele vai prejudicar a venda do teu produto, porque esse ofuscamento ele faz com que a pessoa se irrite, fique irritada, muda o humor da pessoa. A gente sente isso às vezes no local. Não tá legal isso aqui. A pessoa não consegue perceber, né? Porque o ambiente está o tempo todo nos influenciando. De uma forma geral, ele não é neutro. Ou ele impacta de forma positiva ou negativa. Então você entra dentro de espaço e sente, que gostoso aqui, né? Ela não sabe dizer o porquê. Mas tudo está influenciando. A luz, principalmente, ela tem esse poder dessa percepção. Então, é importantíssimo a gente observar a qualidade da luz que nós ficamos expostos o dia todo. Adriana, passou tão rápido a nossa conversa no café que o café nem esfriou, hein? Nem Não esfriou. deu nem para dar o segundo gole. Eu queria muito agradecer a tua participação no episódio do canal da NTBA. Saber que a gente tem muito mais para conversar. Sim. Então você vai voltar mais vezes, sim, com segurança. Mas eu gostaria muito de agradecer. Obrigado por essa orientação, por essa verdadeira consultoria que você, empreendedor, você, empreendedora, recebeu no episódio de hoje do seu canal da NTBA, Adriana. Eu que agradeço essa oportunidade de estar divulgando um pouquinho mais esses estudos para as pessoas terem esse conhecimento. É hoje parte do nosso compromisso
né, contribuir para melhorar a qualidade de vida de forma coletiva, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, com o oferecimento da construtora Miramar, que tem para você empreendedor, para você empreendedora, aquele cantinho certo, gostoso, para você fazer aquele projetinho luminotécnico, com boa luminosidade, para viver com tranquilidade, com conforto, com segurança, com a sua família. Com apoio também de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo. Também com apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, parceira estratégica na gestão do seu negócio e excelência na gestão contábil da sua empresa. E também com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!